Hoje saímos um pouquinho fora da rotina. A nossa aluna Ana Júlia, que está comigo já há mais de um ano, hoje vai ler uma mensagem de um livrinho que ela ganhou de aniversário, número 1, e vai também fazer uma prece. Como ela me disse que talvez ia dar branco, então eu falei para ela, então você escreve oração e lê. A felicidade nasce na luta, ânsia natural do ser. A felicidade surge do seu esforço e sacrifício, do equilíbrio, do sentimento e do vigor da inteligência. Não pense que a felicidade é uma quimera, uma névoa, uma ilusão. Ela existe, mas não pode ser alcançada de uma vez, como um passe de mágicas. É preciso ir galgando degraus e melhorando-se aos poucos pelo trabalho e pelo amor. A felicidade total é o encontro com Deus. Prece da criança boa. Senhor, Tu me das tudo: vida, saúde, força e inteligência. Eu não te dou, contudo, nada ainda, Senhor. Porém, tenho esperança de dar-te muita coisa enquanto sou criança. Eu te prometo dar a vontade de ser obediente a meus pais, a meus mestres e a minha casa, e boazinha para toda a gente. E a vontade também de trabalhar, Senhor, de trabalhar na prática do bem, sem cometer jamais nada que fire, maltrate e doa. Eu quero ser uma criança boa. Almas queridas, Deus nos abençoe. Jesus Cristo nos abençoe. Que a espiritualidade superior também nos abençoe. Bom estar aqui. Na semana passada, eu estava no Vale do Paraíba, do dia 3 de março ao dia 13, foram 11 palestras em 9 cidades. Mas aqui estamos, e por várias quintas-feiras, aqui pretendemos estar. O tema de hoje, conhecido de todos nós. Você verá um tema simples, não precisamos falar muito, inventar muito, porque todos entenderemos facilmente. Doações mínimas é o título da mensagem que nos inspira o estudo desta noite. Doações mínimas. Lerei a mensagem, ela por si só nos esclarecerá a alma e o coração, mas pretendo, como é de meu dever e prazer, trazer a minha contribuição. Doações mínimas. Leiamos a mensagem. Não subestime
as chamadas pequenas doações. O prato frugal que você oferece ao necessitado será provavelmente o recurso de que precisa, a fim de liberar-se dos últimos riscos da inanição. A peça de vestuário que você entregou ao companheiro em penúria terá representado o apoio providencial com que se livrou de moléstia grave. A reduzida poção de remédio que conseguiu você doar em favor de um doente foi talvez o socorro que o auxiliou a desviar-se do derradeiro corredor em que resvalaria para a morte. A visita rápida que você levou ao enfermo pode ter sido o estímulo inesperado que o arrancou do desânimo para os primeiros passos, em demanda ao levantamento das próprias forças. O bilhete ligeiro que você endereçou ao irmão em dificuldade, ofertando-lhe reconforto, possivelmente se transformou na âncora em que haverá retornado o acesso, ou retomado o acesso à esperança. O minuto de tolerância com que você suportou a exigência de uma pessoa em difícil conversação haverá sido aquele que a ajudou a descompromissar-se com um encontro desagradável ou com determinado acidente. Algumas poucas frases num diálogo construtivo serão o veículo pelo qual o seu interlocutor evitará render-se a ideias de suicídio ou delinquência. Os seus instantes de silêncio caridoso à frente desse ou daquele agressor significarão amparo de que não prescinde, a fim de aceitar a necessidade da própria renovação. Não menospreze o valor das mini doações. O seu concurso, supostamente insignificante, pode ser o ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. Esta a mensagem, como dito, simples, fácil, mas é possível trabalhá-la. André Luiz, aqui, não teve a pretensão de esgotar todas as possibilidades que temos de fazer o bem. Uma mensagem breve, ele se ateve a algumas situações que nós vamos agora pontuar, destacar. E vamos trazer a mensagem para nós. O planeta necessita desta página, mas somos nós que aqui nos encontramos
aproveitemo-la em nosso benefício. E pergunto, sem te ferir o coração: você é assim tão pobre que não possa doar um prato de alimento para alguém? A sua geladeira, a sua despensa estão assim tão desprovidas ao ponto de você dizer que não tem absolutamente nada para dar a alguém? Veja, é um bem que está ao nosso alcance. Todos podemos. E se alguém aqui não puder, será exceção. Quem de nós não pode, vasculhemos pelo pensamento o nosso guarda-roupa, o nosso armário. Se homem, quem não dispõe dos que aqui estamos, quem não dispõe, por exemplo, de uma camisa que possa doar? Quem de nós, dos homens, que não podemos doar um par de meia dos que temos? Qual homem aqui que afirmará que tem apenas 2 pares de meia? Usa um, enquanto o outro está sendo lavado, e aí suja um, este põe o outro. Todos temos sobras. Quem talvez não tenha sobra são as mulheres, né? Mas nós, homens, temos sobras, né? Eu sei que as mulheres não sobram blusas, rasteirinhas, né? É tudo na medida exata, rigorosa, né? Não sobra absolutamente nada. Bolsa, então, nem pensar, eu só tenho o estritamente necessário, não é isso? Todos temos. Reduzida poção de remédio. Obrigado. Olha aí, ó, doações mínimas. Viram? Poção de remédio. Não daremos do remédio que consumimos, mas podemos doar aquela sobra. Às vezes compramos 30 comprimidos, tomamos 10, os efeitos, os sintomas desaparecem, nos consideramos curados e esquecemos a medicação lá na gaveta. Podemos pensar em doar estes comprimidos. Ninguém está impedido de contribuir com alguma causa, também no que tange a remédio. Visita rápida ao enfermo. Quem aqui não precisa se manifestar? São perguntas para levar à reflexão, à viagem para dentro de nós mesmos. Quem aqui não conhece nenhum doente? Quem não conhece nenhum doente? Quem não ouviu falar de alguém que caiu doente? Quem aqui pode dizer que não dispõe realmente de tempo para visitar um enfermo por mês? Por mês. Um enfermo por mês. E como é visita enfermo, não convém ultrapassar 5 minutos.
porque visita longa para alguém que está muito incomodado não acrescenta tanto. Não precisamos levar uma palestra, um discurso pronto, um olhar, um toque, uma palavra, um silêncio. Quem não dispõe deste tempo? Notamos, pelo que até aqui estamos pontuando, que ninguém é assim, tão pobre, tão destituído de recursos, que não possa fazer alguma coisa por alguém. É esse o tema desta noite. Eu não tenho dinheiro. Estamos vendo que certas doações não necessitam de dinheiro. Eu não tenho cultura. Para as doações mínimas, não há necessidade de cultura. Um bilhete ligeiro, nesses tempos de internet, WhatsApp, fácil, rápido, gratuito, não custará nada diariamente nos lembrarmos de alguém e mandarmos um bilhete carinhoso. Um minuto de tolerância. Talvez eu não tenha tolerância que dure 5 minutos. Talvez a minha paciência não ultrapasse 5 minutos. Talvez a minha tolerância, minha compreensão, minha capacidade de suportar alguma coisa que me desagrade não ultrapasse 15 minutos. Mas André Luiz, compreendendo as nossas dificuldades, não pede muito, não sugere muito. Ele nos propõe o minuto de tolerância. 1 minuto. E este 1 minuto talvez faça toda a diferença. Algumas poucas frases. Leia um livro. Destaque algum pensamento bonito. Escreva, mande este pensamento para alguém. Eu não estou ainda dando exemplos de situações, mas em janeiro de 82, portanto, 36 anos. Em janeiro de 82, pela primeira vez, eu estive com o Chico Xavier. E ele foi muito gentil, muito carinhoso. Pedi a ele que gravasse uma mensagem para os espíritas de Oswaldo Cruz. Estava naturalmente com um gravador. E ele gravou. Pediu a um companheiro que fosse na banca buscar um livro. E o Chico gravou. Eu tenho o cassete, é do tempo do cassete, guardado comigo. E o Chico troca algumas informações comigo, o nome, a cidade. E ele começa a gravação da mensagem dizendo isto: nada tendo de mim para oferecer, gravo para os meus irmãos de Oswaldo Cruz uma mensagem do Espírito tal, psicografada por ele próprio, como se o Chico de fato não tivesse nada para oferecer. Algumas frases. De outras vezes, podemos ajudar com o silêncio. O silêncio, que é uma das virtudes, confesso,
que eu preciso melhorar, desenvolver. Fazer silêncio. E não pensemos mais que quem cala consente. Não é verdade. Há silêncios muito mais expressivos que muitos sermões, muitas palestras. Jesus nos deixou o Evangelho, ora falando, ora mantendo-se em silêncio. Os silêncios de Jesus precisariam ser melhor estudados pelos cristãos. Há lições preciosíssimas nos silêncios de Jesus. E ele termina dizendo: não menospreze o valor das mini doações. Até aqui, procurei, à luz da mensagem, observar que todos podemos fazer algo em favor de alguém. Agora invertamos um pouco. Quem aqui, para que o estudo continue entre nós, quem aqui nunca precisou das mini doações dos outros para si mesmos? Quem vimos que todos podemos ajudar? Agora, o reverso da moeda. Quem aqui nunca precisou das mini doações dos outros? Não é isso? E valeria a pena a gente destacar algumas situações. Perdoe-me se recordar aqui alguma coisa de caráter pessoal, mas eu me lembro, morava em São Bernardo do Campo, muito frio. Na década de 70, o frio era ainda maior do que agora. A Elaine morou lá, né, Elaine? Conhece o frio ali de São Bernardo do Campo. Pois, eu tinha 19 anos, e o que eu estou contando para você tem 45 anos. Um casal amigo, compadecido da minha situação, porque eu não tinha nenhuma, me doou uma blusa. Eu fui dos 40 graus de Junqueirópolis para os 5 graus de São Bernardo, não tinha blusa, e ganhei uma blusa de um casal amigo. Vejam vocês, uma peça de vestuário que André aqui recordou. E da minha história eu poderia trazer muitas situações, e você também. Conto uma de novo para os que não ouviram. Eu trabalhava em São Bernardo do Campo, fui para São Paulo a serviço da empresa de ônibus. Naquele dia subiu a passagem do ônibus e eu tinha o dinheiro exato para ir e voltar. Não dava nem para comer o pastel de carne da Rua General Carneiro, que eu passava tantas vezes ali. E me vi em São Paulo, num ponto de ônibus, anoitecendo, sem dinheiro para voltar. Parado no ponto, observando o movimento, um rapaz se afastou do grupo. Senti que era o momento da abordagem. Cheguei no rapaz, contei a história, que eu tinha ido a trabalho, dinheiro contado, e ele
não sei se dizendo a verdade ou mentindo por caridade, me disse: eu já passei por esta situação também. De quanto você precisa para voltar para São Bernardo? Eu disse, e ele me atendeu. E como era verdade, eu disse: posso te entregar um dos meus documentos, você me diz o seu endereço, eu vou buscar o documento e pagar, porque eu gostaria que esse dinheiro fosse a título de empréstimo e não de doação. E ele de novo: não há necessidade disto. Vejam vocês, com certeza, aquele rapaz, se fosse pobre, ser pobre, não ficou mais pobre por ter me dado aquela contribuição. E certamente saiu mais rico daquele momento. E vejam vocês como funciona a lei de causa e efeito. Centenas de vezes que eu já ajudei pessoas, e quando digo centenas, não é nenhum exibicionismo, né? É fato. Quantas centenas de vezes ajudei, e quantas centenas de vezes eu me lembrei do rapaz, e ele continua recebendo a minha vibração, a minha gratidão, o meu amor. Bem, feita esta introdução, agora eu vou começar a palestra. Doações mínimas. Doações nos remete ao verbo doar. Doar significa dar gratuitamente. Aí começa um aspecto muito interessante da página de hoje. É entregar, doar é entregar gratuitamente algo a alguém. É entregar gratuitamente algo a alguém. Doar, portanto, significa que não ficaremos na expectativa da retribuição. Aí começa a dificuldade. Nem a retribuição da gratidão do beneficiário da nossa ação. Está vendo? Ajudei, ingrato, nem para me dizer obrigado. Está vendo? Não vale a pena a gente ajudar os outros, a pessoa não reconhece. Quem assim faz, não doou, vendeu. Está vendendo o favor, está vendendo o gesto, porque está esperando uma retribuição. Quem pode doar e não doa, sacramenta o egoísmo. É egoísmo poder dar e não dar. E é doação mínima para aquele que nos abordar. Doação para aquele que nos abordar. A lição não diz que é para o marido doar só para a esposa. Para a esposa doar só para o marido. Para os pais doarem só para os filhos. Para os irmãos
doarem somente entre si. Isto não é doação, isto é obrigação, isto é dever. A mensagem de hoje nos propõe doações irrestritas, incondicionais a toda e qualquer pessoa que necessite de nós. É egoísmo, portanto, poder e não fazer. É o crime da omissão, é o crime da indiferença. E quem pode e não faz, além de sacramentar o egoísmo, está sacramentando a ingratidão. É ingrato também poder e não fazer. É ingratidão nossa para com Deus, é ingratidão para com o Cristo, é ingratidão para com a espiritualidade, porque não há nenhum bem na nossa vida sem a intervenção do alto. Alguém diria: eu tenho porque trabalho. Sim, mas graças a quem conseguimos trabalho? Será que no trabalho que conquistei não teve a participação de Deus? Será que o Cristo não me amparou, não me inspirou para que eu fosse num determinado local para ali pleitear um trabalho? Quem pode, não somente entre nós, na humanidade, quem pode dizer que o que tem de bom se deve unicamente ao esforço próprio e de mais ninguém? Eu trabalho, fui fazer teste no Bradesco, dezembro de 71, teste no Bradesco, de datilografia, língua portuguesa, etc. Outro benfeitor, eu nervoso, fazendo o teste, os dedos entravam lá no teclado da máquina de datilografia, subia uma porção de tipos, congestionava ali na passagem, não batia a letra que precisava, um vucu-vucu, errava, manchava. O Silas, já funcionário do banco, interrompi o trabalho, nunca tinha me visto, vinha ali e dizia: Isaías, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Tirava a folha, jogava a folha fora, punha outra, desenroscava os tipos e eu começava de novo, para de novo acontecer tudo aquilo. E ele de novo tirando a folha. Voltas que a vida dá. Estou eu na faculdade, segundo ano, quem foi ser meu calouro? O Silas. Então, amores, a gente vive tendo a oportunidade de fazer e de receber. É ingratidão nossa para com Deus. A parábola do filho pródigo e do filho egoísta. Então nós precisamos agradecer a Deus, agradecer ao Cristo, agradecer a espiritualidade. Como? Compartilhando com quem precisa. Deus não precisa da minha camisa, Deus não precisa do meu remedinho, mas há irmãos de humanidade que são tão
filhos de Deus, quanto eu, necessitando daquilo, e eu posso, eu tenho, por que negar? Por que negar? Não há bem na nossa vida que não venha de Deus originariamente. O mesmo André Luiz fala isso no seu Agenda Cristã. Não te esqueças de que o bem procede originariamente de Deus. Bem, amores, para terminar, doações mínimas, não precisam ser as máximas. Não ficaremos privados do que necessitamos para a nossa vida. Não precisamos ir para debaixo da ponte, não precisamos nos desnudar, não precisamos passar fome, sede, frio, para ajudarmos alguém. Hoje, a mensagem do Cristo está nos pedindo o mínimo, e é tão pouco que não dá para ser menos que o mínimo, porque menos que o mínimo não existe, menos que o mínimo é nada. O mínimo é o primeiro degrau, o mínimo. Lembrando que o menos pode ser mais. O que é pouco para mim pode ser muito para o outro. Na relatividade das coisas é assim. O mínimo para nós pode ser o máximo para o outro. Naquele momento é tudo o que ele precisa. Vamos recordar o brocardo popular. O pouco com Deus é muito. Olha, meu filho, eu posso pouco, mas o que tenho, isto te dou. E eu me recordo do nosso Dr. Bezerra de Menezes, que uma noite, saindo da Federação Espírita Brasileira, ainda no Rio de Janeiro, foi abordado, e naquela noite ele não tinha aparentemente nada para te dar, para dar para a pessoa que o abordou. E ele disse: hoje o que eu posso te dar é um abraço em nome de nossa Mãe Santíssima. E deu um abraço à pessoa carente. Um abraço. Dr. Bezerra de Menezes. Não peçamos contrapartida. A receita é, em 3 palavras: ama, serve e passa. Ama, serve e passa. Vai em frente. Lembrando ainda de Jesus, com a multiplicação dos pães e dos peixes. Com poucos pães e poucos peixes, e muito amor, ele atendeu a fome de milhares. Com poucos peixes, poucos pães e muito amor, ele fez. E encerrando, um sujeito colocou uma semente na palma da mão e disse para outro que estava com ele: que lindo pomar. E o outro, pessimista, derrotista, cego para as verdades espirituais, disse: como assim um lindo pomar? Eu estou vendo uma semente. E o que estava com a semente disse: plante esta semente. Plante todas as sementes que nascerão desta semente, e você terá um lindo pomar.
Então, às vezes, voltando na frase da Júlia, há muita felicidade que queremos, começa na pouca felicidade que oferecemos para alguém. Sorria, a palestra terminou. Tá? Quinta que vem, aqui estaremos. Olha que tema: pacificar. Pacífico é o amigo da paz. Se você não vier, pensaremos que é boicote. Tá? Um beijo. Agora os passes.